Galera, na parte de física, vamos fazer a correção da última lista que eu dei para vocês, para a gente mandar bem na avaliação que começa dia 1º de março, beleza? Vocês receberam, então, essa listinha, que eu tirei a foto para vocês, foi do exercício 11 ao 16, correto? Vamos fazê-los, então. O exercício 11, ele fala de uma barra de aço que mede 50 centímetros. Então, aqui vai representar uma barra de aço. Uma barra é uma dimensão só, não é verdade? O comprimento é o L0, que é o comprimento inicial, que ele informa 50 centímetros. Quando está a 10 graus Celsius, 10 graus Celsius é a temperatura inicial dele, 10 graus Celsius. A pergunta é: qual será o comprimento final, né? O comprimento final, porque ele vai sofrer uma dilatação. Como que a gente representa a dilatação? ΔL. Qual será o comprimento final? Qual será o comprimento desta barra quando aquecida até 90 graus? Então, ele quer saber quanto é o comprimento quando a temperatura for para 90 graus. Qual que é o material dessa barra? É aço. Aí ele informa o coeficiente de dilatação do aço. É o coeficiente linear, né? Esse alfa chama coeficiente linear. Ele vale 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, né? E o alfa tem o nome de coeficiente angular, certo? São 3 coeficientes que nós vamos ver. O coeficiente linear, que é uma dimensão só. Depois tem o coeficiente superficial, que são 2 dimensões. Seria uma placa de aço, por exemplo. Aqui é uma barra de aço, aqui seria uma placa de aço. E depois tem o coeficiente de dilatação volumétrica. O coeficiente de dilatação volumétrica seria, por exemplo, um cubo. Tem 3 dimensões: a largura, a altura e a profundidade. São 3 dimensões. Aí, como são 3 dimensões, nós fazemos o seguinte. Aqui eu tenho o coeficiente linear. Para eu calcular o coeficiente de dilatação superficial, basta pegar o linear e multiplicar por 2. E para eu saber o coeficiente de dilatação volumétrica, basta pegar o coeficiente linear e multiplicar por 3. Então, aqui está a relação quando eu trabalhar com dilatação, seja linear, volumétrica ou superficial. Voltando no nosso problema. Para eu achar o L, eu posso fazer primeiro o ΔL igual a L0 alfa ΔT. E depois colocar uma formulinha ΔL igual a L menos L0 para eu achar o que ele está pedindo, que é o L. A variação do comprimento ela é dada pelo comprimento inicial, que é 50 centímetros, vezes o alfa, que é 12 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação da temperatura, que é sempre dada pela temperatura final menos a inicial, que vai dar 80. Então, o meu ΔL dará 5 vezes 8, 40. 2 zeros. E ainda eu tenho que multiplicar por 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, eu fiquei com 4, 8 e 3 zeros. Ainda está multiplicado por 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6, para eu tirá-lo, ele vem 6 casas para a esquerda, sem contar onde eu estou, que é aqui, a minha vírgula está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta é 0,048. Meu ΔL é dado por 0,048 centímetros. Essa foi a dilatação sofrida, né? O ΔL, que é esse aqui. O ΔL foi de 0,048. Agora, eu quero saber o L. Então, para eu saber o L, eu entro nessa segunda fórmula.
O ΔL que eu calculei deu 0,048. O L eu quero saber. E o L0, ele falou que vale 50. Para eu saber o L, esse 50 vem para cá somando. Vírgula embaixo de vírgula. Vai dar 50,048. 50,048, o quê? Centímetros, que nós não podemos esquecer da unidade. Beleza? Tá aí, então, o exercício número 11, 50,048, alternativa C de Chapolin. Vamos ao 12º. Deixa eu arrumar meu física aqui, né? O 12º, ele fala de um fio metálico que tem 100 centímetros de comprimento. De novo, nós estamos falando de dilatação linear. Ele está falando de fio. Então, a dilatação é linear. Eu vou usar o alfa como coeficiente. Um fio metálico tem 100 metros de comprimento. Como é o início da história, esses 100 metros de comprimento é o meu L0. E coeficiente de dilatação linear igual a 1,7. O coeficiente de dilatação linear dele é 1,7. Vezes 10 elevado agora a menos 5, e vem a unidade dele, graus Celsius elevado a menos 1, que eu já fiz com vocês. Por quê? A variação de comprimento desse fio, ele quer saber o ΔL, quando a temperatura varia 10 graus Celsius, ele já está informando a variação. Ele não informou a inicial e a final, mas informou a variação. O que eu faço? ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Uma formulinha fácil da gente guardar. Não é verdade? O comprimento está em metros no sistema internacional, portanto, vou multiplicar por 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 e vou multiplicar por 10. Vamos trabalhar aqui só com a potência, né? Vamos brincar um pouquinho com a potência de 10, ó. Isso é 10 ao quadrado, vezes 1,7, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 10. Isso vai ficar, ΔL igual a 1,7 vezes 10 elevado a multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Eu tenho 3 e devo 5, eu vou ficar devendo 2. ΔL vai ser igual, portanto, se for tirar essa notação científica, eu tenho que ir 2 casas para a esquerda. Então, não conta a casa onde eu estou, 1, 2. A resposta é 0,017, acompanha a unidade inicial, metros. Essa é a resposta, então, do exercício 12. Aí, na alternativa, não tem metros, está em milímetros. Então, nós vamos lembrar os submúltiplos e os múltiplos do metro, né? Para eu passar para milímetro. O que eu faço? 1 metro equivale a 10 decamέτros, que equivale a 100 centímetros, e que equivale a 1000 milímetros, milímetro. Então, meu ΔL, se eu for sair do metro e ir para o milímetro, quantas casas eu tenho que ir para a direita? Eu tenho que ir 1, 2, 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, eu tenho que andar 3 casas, que vem aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a resposta passa a ser 17 milímetros, para eu passar esse exercício para milímetros. É a alternativa A aí de vocês, 17 milímetros. 17 milímetros, tá? É a resposta de A. De letra A. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu aguardo vocês. Segunda time. É nóis. Agora, vamos dar uma olhadinha no 17. Ele vai falar, ele vai querer que a gente ache o coeficiente de dilatação linear. Vamos ver como que é esse. Número 13. Um
Uma barra de metal tem comprimento igual a 10 metros. Comprimento inicial é igual a 10 metros. E depois a vírgula aí, que é com 3 casos de aproximação, depois da vírgula. A uma temperatura de 10 graus Celsius, é a nossa temperatura inicial, 10 graus Celsius. E comprimento igual a 10,006 metros, quando a temperatura é 40 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, ele quer saber o alfa. Ele quer saber o alfa, tá? O que eu faço? Delta L igual a L0 alfa delta T. Quem é meu delta L? Meu delta L é a variação de comprimento. A variação de comprimento é o L menos L0, porque eu não tenho aqui. Então, para eu achar essa variação de comprimento, eu vou fazer o L, que é 10,006, menos o L0, que é 10. Esse é meu delta L. Tranquilo? O L0 é 10. O alfa eu quero saber, e o delta T, ele também não deu, vou calcular, é o 40 menos 10. Tudo bem? Temperatura final menos inicial, comprimento final menos comprimento inicial. Como é que eu tiro 10,006 menos o 10? É vírgula embaixo de vírgula, vai ficar 0,006, correto? E a vírgula desse está aqui, não é? Ó, certo? Isso vai ser igual a 10 que multiplica, quanto dá 40 menos 10? 30. Quanto dá 10 vezes 30? 300. Então, o meu 0,006 ficou igual a 300 alfa. Agora, para eu achar o alfa, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. 0,006 continua no denominador e quem passa dividindo é quem tem que ir para o outro lado. Quem tem o 300, para que o alfa fique sozinho. E ele vai no inverso da operação. Aqui ele está multiplicando. Então, ele vem para cá fazendo o quê? Dividindo. Prontinho. Agora é só dividir, não é? Eu posso aqui fazer várias coisas. Eu posso pôr nas chaves, igualar as casas, cortar a vírgula. Eu posso, se eu quiser, multiplicar por 1000 em cima e embaixo, para esse aqui ficar um número maior. Eu vou dividir e acertar as chaves, tá? Vou ter que achar um espaço. Olha, pause, por favor, para vocês anotarem. Eu vou vir aqui para fazer essa divisão. Então, a minha divisão vai ser 0,006 dividido por 300. O que eu faço? São 3 casas depois da vírgula. Iguala as casas e corta-se a vírgula. Eu fiquei com 6 dividido por esse numerão. Não dá. Eu vou ter que aumentar desse lado aqui para eu poder dividir. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 5 zeros. Então, eu vou fazer assim. Vou colocar um 0 e um 0, aqui, até eu conseguir dividir o meu exercício. Vamos ver se dá. Aqui eu tenho 300 mil. Então, aqui eu vou ter que ter os 600 mil para eu poder fazer a divisão. Agora deu, não é? Fiquei aqui com 5 zeros e aqui com 5 zeros. Então, agora, eu vou cortar o 0. Não é verdade? E faço a divisão. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 6, nada. Prontinho. Certo? Essa divisão deu 0,1234 zeros, 2, ou 2 vezes 10 elevado a. O que eu fiz aqui? Eu aumentei o número 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu compenso no expoente e diminuo no expoente 5 casas. A resposta pode ser 2 vezes 10 a menos 5. Vamos ver como ela está aqui. Esse exercício que eu estou fazendo é o exercício número 13. A resposta deu... É o exercício 13, né? Espera aí, gente, que eu me perdi. A resposta deu 2 vezes 10 a menos 5. Cadê ele? É a letra C, gente. Eu marquei errado aí para vocês. É a letra C, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 5.
Muito bem. Vamos para o 14. Certinho? Maravilha. O 14, ele fala de uma telha de alumínio, então já vai entrar em superfície, né? Uma telha é uma superfície, porque agora eu vou ter duas dimensões, tá? Então eu estou entrando agora na dilatação superficial. Uma telha de alumínio tem dimensões de 20 por 500 centímetros, tá? Então, eu tenho uma área inicial aí de 20 vezes 500, né? Quando eu multiplicar esse 20 por 500, eu vou para os centímetros quadrados, porque agora eu estou trabalhando com área. E se o coeficiente de dilatação linear então, o coeficiente de dilatação linear é 2,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Muito bem. Como eu estou na superfície, eu vou trabalhar com o beta, então ele dobra, ele vai para 4,4 elevado a menos 5, meu expoente, minha base 10. A telha a ser exposta ao sol durante o dia experimenta uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Ele já está informando um ΔT igual a 20 graus Celsius e ele quer saber a dilatação superficial máxima, ele quer saber o ΔS. Para eu achar o ΔS é só agora, e nessa formulinha é ΔS igual a S0 beta ΔT. Meu ΔS vai ser igual. Quem é meu S0? 2 vezes 5, 10, e 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, tá? Então, ficou 10.000 centímetros quadrados, meu S0. Quem é o meu beta? O meu beta é 4,4 vezes 10 elevado a menos 5. E quem é meu ΔT? É 20. Só fazer esse cálculo aqui, ó. Esse aqui, eu vou colocar em potência de 10 também. 1, 2, 3, 4, então é 10 elevado a 4, vezes 4,4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 20. O ΔS vai ficar igual. 10 elevado a 4 com 10 elevado a menos 5, conserva a base, soma o expoente. 4 menos 5 dá menos 1. Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 1. Agora, o 4,4 vezes o 20 vai me dar o 0, né? Aqui 8,8, não é? O 0 e o 2 vezes 4,4 dá 8,8. Só que como tem esse 0, eu estou multiplicando por 10 e vou dar uma casa para a direita. Então, 4,4 vezes 20 é igual a 80. Nossa! Espera aí, gente. Espera aí que eu perdi a tela, só um minutinho. Aí. Precisa ver quanto tirou. Beleza, voltando. Ó, voltando aqui com vocês. Eu estava no 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 5. Isso dá 10 elevado a menos 1. E o 20 vezes 4,4, ele deu 880, uma casinha para a esquerda, 88, tá aqui, certo? Muito bem. Então, eu fiquei com 88 vezes 10 a menos 1, que eu posso falar também que é 8,8. Que unidade que eu estou? Centímetros ao quadrado, porque isso é a área. Então, a resposta desse exercício 14 é 8,8 vezes 10 elevado a menos... não, só 8,8. Muito bem, pessoal. Peraí, aguenta um pouquinho que eu estou tendo uma interferência aqui. Peraí, aguenta um pouquinho. Ele quer que eu ponha o código da conta agora.
Vamos lá. E ele vai parar de novo, porque ele vai querer o código. Mas vamos lá. Quatro, 98003. Vamos lá. Prontinho. Vamos lá, pessoal. Voltando então, né? Sem interferência. Meu delta S deu 8,8, então isso foi a letra E do 14. Vamos para o exercício 15. Tudo bem? Qualquer dúvida, se ficou alguma coisa aí por causa das interferências, avisa. O exercício número 15 é o seguinte. Um paralelepípedo entrou na volumétrica. O que é a história da dilatação volumétrica? A história da dilatação volumétrica, ela vai ser escrita da seguinte maneira. ΔV igual a V0, gama, delta θ, tá bom? Vai trabalhar com variação de volume, que nós vamos representar por ΔV, o V0, que nós vamos representar por o volume inicial, o gama, que é 3 vezes o alfa, e o ΔT. Um paralelepípedo, ele está inicialmente a 10 graus Celsius, então eu vou colocar aqui T0, 10 graus Celsius. Possui dimensões iguais a 10 vezes 20 vezes 30, lá. Vocês vão entrar em geometria espacial daqui a pouco, em matemática. Ele está dando o quê? O volume inicial dele. Ele está falando que é 10 por 20 por 30 centímetros. Qual que é esse volume? 3 vezes 2, 6, com 3 zeros, é 6.000. 6.000 o quê? Centímetros cúbicos, porque agora eu estou com 3 dimensões, tá? 3 dimensões. Muito bem. O que mais que nós temos? Sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vamos lá. Se meu coeficiente de dilatação linear é 8 vezes 10 elevado a menos 6, o meu coeficiente de dilatação volumétrico vai ser 3 vezes o que ele informou, que é 8 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, o meu gama vai ser 24 vezes 10 elevado a menos 6. E a unidade dele, que é graus Celsius elevado a menos 1. Então, eu tenho o gama. O que mais? Quando sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius, então ela era 10 e ela vai para 110. Aí ele quer saber o ΔV em centímetros cúbicos, tá? Quando a gente for passar, vai usar aquela mesma retinha. Lembre-se, quando é o cubo, a gente triplica a nossa distância. Por exemplo, centímetros cúbicos para metro cúbico. É metro, decímetro, centímetro. Centímetro, eu vou 2 casas para a esquerda para chegar no metro. Se eu estiver ao cubo, em vez de 2, eu vou 6. Eu triplico se estiver ao cubo. Tranquilo? Ok. Como eu faço para achar meu ΔV? Meu ΔV vai ser o V0, que está aqui, é 6.000, vezes o gama, que é 24 vezes 10 elevado a menos 6, e o ΔT, que é 100, não é verdade? Que é o 110 menos 10. Vamos trabalhar com potência de novo aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 3, 24 vezes 10 elevado a menos 6, e 10 ao quadrado, porque tem 2 zeros. Meu ΔV vai ser 10 ao cubo, 10 a menos 6 e 10 elevado a 2, 3 mais 2 dá 5. 5 menos 6 dá menos 1. Então, minha potência de 10 deu 10 elevado a menos 1. E aqui eu vou multiplicar o 6 por 24, né?
Eu vou multiplicar o 6 por 24. 24 vezes 6, 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 2, 12, 13, 14, deu 144. Então, eu posso, desculpa, responder isso aqui como 14,4. Onde eu estou? Centímetro cúbico. Então, o meu ΔV deu 14,4 centímetros cúbicos. Esse exercício foi o 15. Resposta C de Chapolin. Certo? E, finalmente, o 16º. Finalmente, o 16º. O coeficiente de dilatação superficial de um material homogêneo, o coeficiente de dilatação superficial, gente, é o beta. O coeficiente de dilatação superficial de um material homogêneo e isotrópico é 2,62 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Os seus coeficientes de dilatação linear e volumétrico valem respectivamente. Como nós fazemos para achar isto? Eu sei que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Se ele me deu o beta, então 2,62 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 2 vezes alfa. Para eu achar o alfa, é metade desse número, 1,31 vezes 10 elevado a menos 5. Esse eu achei o alfa. E como eu faço para achar o gama? O gama é multiplicar isso por 3. Porque o gama é 3 vezes o alfa. Isso implica que o gama vai ser... Quanto que dá 3 vezes 1,31? Dá 3,93, né? Eu tripliquei esse número. Vezes 10 elevado a menos 5, eu acho o gama. Então, resposta: 1,31 para o alfa e 3,93 para o gama. Beleza? Assim, nós encerramos essa parte de dilatação, tá bom? Para vocês estudarem. Tem alguns exercícios que ele é de dilatação volumétrica agora, só que no líquido, né? Eu vou passar para vocês, para ver como vocês mandam bem. E aí, né, dia 1º, nossa avaliação, beleza? Um abraço aí, galera.